Olá, pessoal do Viva Voz. Como nós estamos aí no 7 de setembro, nas vésperas ou em pleno, enfim, conforme o dia que vocês olharem, eu quero fazer uma lembrança francesa hoje. Uma lição francesa, na verdade, de como fazer uma novela política. Na Netflix está passando o Marsella, né? Que é um filme com o Gérard Depardieu, né? Que é evidentemente a grande atração, e trata da política na cidade de Marsella, que é uma cidade portuária no sul da França, né? Onde o Depardieu é prefeito há muito tempo, né? Velho prefeito, e tem um filho adotivo, que talvez nem seja e tal, que é o grande, de repente se torna um grande concorrente dele, é vice-prefeito, e resolve ele tomar as rédeas da cidade, né? O que me parece interessante, e no meio disso você tem mil tramóias familiares, afetivas e tal, como qualquer novela, né? São até mais rocambolescas do que as novelas brasileiras, que são mais discretas, assim. Elas parecem tem um quê talvez que lembra os melodramas mexicanos em certos pontos e tal. Mas tem uma coisa muito interessante, que é vamos dizer assim, a capacidade que eles têm de fazer um filme político. Por quê? Porque Marsella, a França, está explodindo, né? Como a Europa, mais ou menos, e tem uma questão forte lá de extrema-direita, que já é antiga, né? E você tem também os concorrentes e os métodos de ação da extrema-direita francesa, que por coincidência ou não, eu acho que não, são muito parecidos com os métodos da extrema-direita brasileira, né? Os métodos e ideias, né? Claro que adaptados. Por exemplo, lá eles têm um negócio anti-imigração muito forte, né? Como a Europa tem, porque ela tem essas levas de ex-colônias que cobra seu preço, né? E aparecem lá. Então, e tudo isso entra, né? E como manter. Existe um time de futebol, um time de futebol forte e tal, que e o Depardieu diz isso, é interessante isso que ele diz, né? Que é o único momento em que você tem o pobre, o rico, o poderoso, o fraco, o nativo, o imigrante, todo mundo vive, né, em torno do futebol. E, aliás, tem um estádio belíssimo que eles mostram, 3x2, né? Então, essa capacidade de integrar essas intrigas políticas à trama é muito interessante, porque é alguma coisa que nós não temos, por exemplo, na novela brasileira. Claro que nós tivemos novelas muito significativas, de Senhorzinho Malta, enfim, uma outra que era do Dias Gomes, né, que ia inaugurar o cemitério, cujo nome eu já não me lembro mais. Você tinha coisas interessantes, mas coisas razoavelmente fora de uma realidade mais ou menos quente, enquanto que esse filme é feito a quente, trata muito dos métodos dos antigos políticos, né? Trata muito desses métodos de extrema-direita, que hoje em dia assolam, né, o território francês, como assola o nosso, enfim, né? Não é muito diferente. Todos estão na onda do tradicionalismo, Steve Bannon, Olavo de Carvalho e tal, mas cada um tem a sua entrada, a sua maneira própria de ser, mais seus próprios problemas, né? Mas o espírito é o mesmo, né? Da destruição de toda a cultura para substituição por essa cultura tradicional, que seria a cultura pré-moderna, né? Ou seja, pré-Revolução Francesa. Então, é muito interessante como isso é integrado no corpo da coisa. Eu comecei a assistir isso daí porque me foi recomendado e tal.
E é interessante. É Netflix, é muito fácil de chegar a ele, né? Não tem segredo nenhum. Né? E está aí há algum tempo já, não ouvi ainda falar disso e tal, então acho que é interessante dar uma olhada. Né? O Depardieu, com todo aquele peso enorme dele, continua a ser um cara muito interessante e tal. Uh, então vale a pena. Bom, uh, tem várias coisas boas correndo aí nos streamings, né? Eu gostaria de destacar um filme chamado está entrando em cinema, então não sei se está entrando também no streaming, mas está no cinema, provavelmente vai para o streaming junto, ou pouco depois. Se chama Suk Suk e é um filme, digamos, queer, né? Mas aqui eu já aproveito para dizer que tem vários que eu detesto. Né? Tem um ou outro que. Eu já tinha falado, aliás, de uma série francesa que era sobre agentes de cinema, o de Pourcent, né? 10%, que tratava, né, da homossexualidade como uma coisa, enfim, que estava lá e tal, não discutia a questão. Mas isso acontece muito, e vem essas coisas, vem a pintora, e vem o professor, e vem não sei o quê, fica aquela coisa toda iluminada, né? Aquela luz, tudo beleza e tal. Esse daqui não, Suk Suk é um filme de Hong Kong, e pega dois senhores, um é um aposentado, o outro é um chofer de táxi, né? Ambos já com certa idade, pertencendo a uma geração que precisava se esconder, né? É diferente dos jovens, que aparecem uns jovens lá e tal, ativistas, etc. Essa não era uma geração que precisava se esconder, muito frequentemente se casar, né? Então, para fingir que era heterossexual, para ser recebido e tal, mas na verdade não era. Né? E pegando esses dois senhores, tem outro, depois aparecem alguns outros coadjuvando e tal, umas pequenas intervenções, mas é basicamente esses dois homens, né? E ele faz uma coisa seca, está aí, entendeu? Ele não faz ideologia, que é bom, que é ruim, que é belo, que é inteligente, que é isso, que é aquilo. Não. É isso. Está aí. Né? Tá aí. Veja. Né? Veja. É isso. Né? Não defende a causa, não ataca nada, mas é muito interessante exatamente por isso, porque é um filme que mostra o que acontece em Hong Kong, que não é tão diferente do resto do mundo, de boa parte do mundo. Né? Bom, tem uma mudança interessante no MUBI, que agora tem mais filmes. Antes tinha 30 filmes limitado, né? Depois entrou um arquivo que você também podia mexer, mas agora tem um número maior de filmes, portanto os filmes ficam mais tempo em exibição. Né? Eu acho que lá tem ainda, né, porque serão 3, eles mostraram 4 filmes daquele Richard, eu espero que voltem, porque um deles eu não consegui ver. É uma cineasta americana muito boa, e agora tem aquele filme que continua, o filme que foi lançado há pouco tempo, First Call, né? Que em português ficou com o nome A Primeira Vaca da América, o que não faz muito sentido, mas enfim, tá lá, né? E outro dia eu vi um filme que, se eu vi no passado, eu não me lembrava, que é O Masculino e o Feminino do Godard, que é um filme muito gostoso de se ver. Né? Um Godard muito simples, com uma atriz que eu acho que só fez esse filme com ele, que é Chantal Goya, né? Chantal Goya, que é uma cantora, né? Que faz esse filme, que inclusive tem bastante ela cantando, ela gravando, etc. Né? Um filme muito interessante sobre o quê? Sobre o Godard, né? Sobre ele vendo o mundo, enfim. E ao lado dele, até, também esse eu revi que eu não vi há algum tempo, que é o Azar Baltazar, a grande testemunha, né?
A Grande Testemunha do Baltazar é um burro, né? Um burro e ele segue a vida do Baltazar e ele vai se passando de mão em mão, digamos assim, numa aldeia, né? E a partir disso você vai entendendo, vai vendo as relações que acontecem, né? As relações humanas a partir do olhar, né? Do burro. Por isso o título A Grande Testemunha faz sentido aqui no Brasil, né? E esse é que eu recomendo, sobretudo para quem é mais jovem, gosta de cinema, porque é um filme muito duro, muito triste, né? E mesmo para um velhote como eu, é difícil de ver mesmo, sabe? E eu me lembro de ter visto, já vi esse filme. A primeira vez que eu vi esse filme, eu teria o que, 20 anos, alguma coisa assim, lá no Cine Bretagne, que era uma subdivisão do Cine Normandie, tem uma ideia, era na Avenida Rio Branco, portanto era um outro mundo, né? E, e eu vi lá, era eu e mais duas almas, né? Acho que era numa sessão de meia-noite, naquele tempo os cinemas tinham, né? Sessão de meia-noite. E mais duas testemunhas, né? E eu fiquei extasiado com o filme, é de extasiar, porque o Bresson é alguma coisa que a gente tem que ver sempre uh, uh, tirando o prazer daquilo, né? Tirando o prazer. Com 20 anos você tira mais prazer do que eu, que sofria muito com esse burro, né? E com as pessoas em torno do burro, né? Vai ficando velho, vai ficando sentimental, né? Tem esse problema. Bom, mas então são esses os filmes dessa semana, as impressões dessa semana. Saúde, para todo mundo, cautela, porque esse 7 de setembro promete ser complicado, né? E até a próxima semana, tudo de bom.